Parabéns, meu amigo, para você e para mim também. É claro, porque todos nós estamos bancando essa conta aqui, todos nós brasileiros, naturalmente. Mais de R$ 1 trilhão arrecadados, roubados da população via impostos no ano de 2025. Sim, 2025, a gente está em abril, no começo de abril, o governo já arrancou da sociedade produtiva mais de R$ 1 trilhão. Parece pouco para você? Claro que não. Agora, para o governo, vive procurando meios de aumentar a arrecadação. Tem gente que fala que tem pouco imposto no Brasil. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando disso, especialistas dizendo que a gente paga pouco imposto. Tá aqui o pouco imposto, o tamanho da trolha que o brasileiro tem que aguentar em 3 meses completos do ano apenas. Faz as contas para ver aonde que isso vai chegar no final de 2025. É um número impressionante de fato e que infelizmente só tende a crescer. Vamos conversar então sobre esses números, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos muito perto dessa marca, conto com o seu apoio, com a sua ajuda, mais uma etapa importante aqui do meu canal, sem sombra de dúvidas. Pois bem, quais são os números que foram celebrados aqui, né, comemorados? Veja só, tem essa postagem aqui no Instagram, né? Você pode me seguir lá no Instagram também, procura Quinta Essência lá que você me acha tranquilamente. Mas tem essa postagem falando dos números de acordo com o impostômetro. Aliás, o impostômetro está aqui, né? A gente sempre olha aqui no meu canal para ver a quantidade de impostos que vai subir no decorrer do nosso vídeo. Você pode ver que já está em 1 trilhão e 80 bilhões com 693 milhões, né? 693. Vou ver se eu lembro no final aí do vídeo onde que a gente vai parar. O 694 aqui. Vamos ver se passa de 700 milhões. Provavelmente vai passar sim, né? E a gente volta para ver no final do vídeo onde que isso vai estar. Então, fizeram essa publicação no dia 4 de abril às 8 horas, mas veja que já tinha passado de 1 trilhão quando isso aconteceu. Foi um pouco mais cedo. É claro, importante notar, importante frisar, que no ano passado foi mais ou menos nessa época que nós passamos de 1 trilhão de impostos também. Ou seja, não superamos a marca do ano passado. Se foi superado, foi por uma distância muito pequena. Ou mesmo não chegou a superar. Porque em 2024 a comparação estava muito mais cruel em relação a 2023. As marcas estavam sendo atingidas aí com 20 dias de antecedência em relação ao ano anterior. Mas veja que o ano de 2024 teve muitas receitas extraordinárias, muita coisa que o governo arrecadou, roubou da sociedade produtiva e que eram coisas esporádicas, coisas padrão daquele ano. E por isso a arrecadação subiu tanto na comparação com 2023. Em 2025 a gente tem um cenário diferente. O cenário de que não tem nenhuma peculiaridade, nenhuma novidade. A gente trabalha com a base arrecadatória muito semelhante à do ano passado, em alguns momentos até inferior. E a atividade econômica não está em franco crescimento mais, pelo contrário, já demonstra sinais de cansaço. Ou seja, não há um crescimento orgânico de arrecadação no ano de 2025, pelo qual nós vemos os valores praticamente empatados. Se a gente considerar a inflação, aí realmente a arrecadação deste ano já está menor. Eu tinha previsto alguns meses atrás que isso aconteceria. Nós veríamos a arrecadação cair no Brasil por causa da atividade econômica desacelerando. Parece que isso realmente está acontecendo. Ainda assim, o brasileiro teve que aguentar no lombo mais de R$ 1 trilhão de impostos em 3 meses apenas deste ano. É algo realmente impressionante, né? E a comparação aqui, né, com 2024, 150 dias foram dedicados apenas a pagar as obrigações com o Estado, né? O que é bastante curioso, porque a carga tributária supostamente foi 32%. Mas se você considerar isso aqui em matéria de tempo, a gente está falando que de uns 40% do ano, né? Provavelmente a coisa é ainda pior do que isso. Sem dúvidas é pior do que isso de fato, né? O impostômetro, você sabe, é feito pelo pessoal lá da Associação Comercial de São Paulo e cada vez que os números são divulgados, eles são um tapa na nossa cara. Realmente, vamos dar uma olhada nos números deste ano. É meu chroma aqui falhando aqui, vocês nem para me avisar, né?
Vamos dar uma corrigida nisso. Pronto. Resolvido o problema, ajustado o problema técnico, a soma de todos os impostos listados aqui é o que realmente chega ao impostômetro. Porque não é só a arrecadação federal, não são só os itens relacionados à questão do governo federal. Tem outros itens aqui que também são relacionados, como o FGTS, que sim é um imposto no final das contas, né? E vários outros tributos que são cobrados aqui de maneira específica sobre alguns itens, ITR, né? Previdência, taxa. Não vi aqui nessa lista, né? Tem outros, então não dá para saber. Não vi aqui ICMS e ISS, ou seja, o imposto estadual e o imposto municipal sobre serviços. Tampouco vi IPTU, IPVA, essas coisas. Tudo isso é imposto. Tem que entrar no cálculo. Então não sei exatamente se isso aqui está compondo os números do impostômetro. Porque se não tiver compondo, meu amigo, caramba, o negócio é muito, muito pior do que os dados nos fazem crer, né? E não é impossível que seja que isso não esteja contemplado, porque a base de dados utilizada pelo pessoal que calcula o impostômetro é da Receita Federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica, do Tribunal de Contas da União e do IBGE. Então é difícil que haja um controle exato sobre o ISS, por exemplo. Quanto que cada município arrecada de ISS? É um banco de dados muito elevado. Ainda assim, o impostômetro é um parâmetro muito interessante, muito didático, para a gente compreender o tamanho e o peso da tributação no Brasil. Que é o grande problema hoje, né? Aliás, um dos problemas aqui no Brasil. Primeiro, a carga tributária é muito elevada, de fato, e imposto é roubo, tá? Imposto é roubo em qualquer circunstância. Muita gente diz que a gente paga muito imposto e não tem retorno nenhum, dando a entender que se tivesse retorno, seria bom pagar imposto. Não, imposto continuaria sendo roubo, ainda que tivesse um bom retorno. É fato que não tem retorno nenhum, porque é uma ilusão, né? É muito cegado achar que o Estado existe e cobra impostos para dar serviços para a população, para fornecer uma qualidade de vida para as pessoas. Isso é completamente irrelevante para os governantes e acreditar nisso é ter uma fé muito elevada, de fato. Não tem diferença nenhuma dos governos de hoje com o senhor feudal, com o rei medieval, não tem diferença nenhuma. Esse pessoal pegava o dinheiro do povo para se sustentar, para viver disso. É assim até hoje, não mudou absolutamente nada nesse sentido. Então, a carga tributária é muito elevada e o Brasil tem um problema, um agravante que talvez seja até pior do que isso, que é a burocracia tributária, o manicômio tributário que é este país. De maneira que é caro, é simplesmente caro você pagar os impostos, não pelo valor, mas pela burocracia envolvida. Pelo valor também, mas só a burocracia é cara. O risco de você estar fazendo uma declaração errada, você tem que pagar contador, funcionário só para lidar com essa parte, tem que ter um passivo jurídico para lidar com essas questões lá na frente. O custo de fiscalização, meu amigo, é um inferno tributário no Brasil, de fato. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de número aqui mostra o quanto que o governo está montado nas costas do produtor, do trabalhador, do empregador, da sociedade produtiva, de quem realmente gera riqueza neste país, né? Vamos ver lá, então, no impostômetro, como estão os números, meu amigo. Estamos indo para 750 milhões, né? Ou seja, 1 trilhão 80 bilhões 750 milhões de reais. Só no tempo que eu tô batendo um papo aqui com você, já foram mais de 50 milhões de reais roubados do povo brasileiro via impostos. Meu amigo, isso aí dá o quê? Uns 25 a 30 centavos para cada brasileiro. Lembrando que não dá para saber 100% se tá tudo aqui embutido nesses números, mas a coisa realmente não para de crescer. Meu amigo, as tarifas do Donald Trump seguem como uma incógnita, até para este humilde produtor de conteúdo que vos fala. Não compreende completamente qual que é a do Donald Trump ainda, e eu nunca deixo de falar isso, sempre pontuo essa questão. Faço as minhas análises, até olhando vários cenários distintos, várias possibilidades, mas nunca descartando a possibilidade de que realmente o Trump sabe o que está fazendo e está seguindo um caminho que vai se mostrar vitorioso. Não colocaria minha mão no fogo por isso, não chego a esse ponto, mas não descarto a possibilidade.
Acontece que algumas repercussões recentes do tarifaço do Trump, que é recente também, ele falou agora no começo de abril isso aí, dão indício de qual seria realmente o interesse dele nessa história. O pessoal da Revista Oeste fala isso aqui, né? Inclusive dizendo que o Trump está lançando mão das tarifas não para iniciar uma guerra comercial que vai terminar lá na frente com mais protecionismo generalizado, mas sim para fazer pressão, inclusive para ter menos protecionismo lá do outro lado. E sim, parece que se essa aqui for a intenção real do Donald Trump, ela está dando frutos, porque olha aí, Taiwan já busca negociar tarifas zero com os Estados Unidos, inclusive já prometeu que vai fazer mais investimentos lá no país do tio Sam. Pois é, e de acordo aqui com o assessor do Donald Trump, o Kevin Hassett, ele falou que 50 países ou mais já pediram negociação de tarifas. Ou seja, o pessoal está retrocedendo com base na pressão que o Donald Trump tem feito. Será que é isso que ele realmente quer? Será que ele só quer quebrar a economia dos Estados Unidos? Não sei, mas vamos conversar hoje sobre essa possibilidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos muito próximos dessa importante marca. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Pois bem, as expectativas em relação à repercussão do tarifaço do Trump são as mais pessimistas possíveis, vamos colocar assim. Olha só, tô gravando este vídeo aqui na noite do domingo e já tem aquele pré-mercado, aquele pré-aquecimento da segunda-feira. Não sei que horas que este vídeo aqui vai sair, provavelmente a gente já terá o resultado econômico da segunda consolidado. Eu costumo soltar esses vídeos dos Estados Unidos mais para o fim do dia. Mas enfim, talvez a informação aqui já esteja datada quando você assistir ao vídeo. Leve isso em consideração. Mas olha só, os contratos futuros aqui, no final de domingo, estão despencando. Olha só, resultados agora de 8 da noite, né, horário de Brasília. Então, o contrato futuro do S&P 500, do índice S&P 500, caiu quase 4%, né? Sendo que esse índice já caiu mais ou menos aí 10% nos últimos 2 dias, né? E também aqui, de maneira geral, espera-se que o índice tenha, se isso aqui, né, se essa queda se concretizar, o índice terá perdido 20% em relação à sua máxima histórica lá de fevereiro. Já a Nasdaq, o índice Nasdaq caiu também aqui 5%. É um índice, um tombo gigantesco de maneira geral. Dow Jones quase 4% de queda também, né? Já o VIX, que é o chamado índice do medo, chegou a 38 pontos. E tem várias outras bolsas caindo também. Parece que vai ser mais um mercado sangrento. Sexta-feira já foi. Talvez seja uma segunda sangrenta de fato, né? Porque olha só, o Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio caiu 4%. O Frankfurt, né, o índice de Frankfurt, o DAX, caiu 5,3%. O CAC 40 de Paris, 4,32%. O índice da Bolsa de Londres aqui, 3,61%, né? Enfim, o índice geral aqui, europeu, Eurostoxx 50, caindo 4,32%. Até o Bitcoin caiu, meu amigo. Tá todo mundo caindo de maneira geral. Mas será que tem razões para isso acontecer? Vamos olhar para variar um pouquinho, então, o cenário otimista dessa história. Então, a leitura do pessoal da Revista Oeste aqui é que essa bomba tarifária do Donald Trump nada mais é do que uma pressão para que, de fato, o governo dos Estados Unidos consiga aquilo que ele quer de outros países. E o que ele quer de outros países? A redução das tarifas. Eu já trouxe alguns dados aqui para o canal. O Brasil taxa o etanol dos Estados Unidos e os Estados Unidos taxam o etanol do Brasil. É um dos produtos que vai ser sobretaxado, inclusive. Antes, né, dessa sobretaxa, os Estados Unidos colocavam 2,5% de taxa no etanol brasileiro. E o Brasil colocava 18%.
Parece justo para você, parece equilibrado? É claro que os Estados Unidos estão levando ferro nessa guerra tarifária. O Trump fez as contas nesse sentido e colocou algo nesse patamar. E pode ser sim que o interesse dele seja forçar os países a recuarem suas taxas. Não porque ele quer aumentar as taxas, ele sabe provavelmente o problema que isso vai causar para a própria economia dos Estados Unidos, além de deixar tudo mais caro para o consumidor norte-americano. Isso é um fato inegável. Agora, realmente, o ponto é: as tarifas norte-americanas são uma excelente ferramenta, uma excelente arma de negociação. Porque se pesa para os Estados Unidos, pesa para mais um monte de gente. É o maior mercado consumidor do mundo, a maior economia do mundo. Tudo converge para os Estados Unidos. Quem entra na economia norte-americana se dá muito bem. Quem consegue vender para os Estados Unidos ganha muito dinheiro. Agora, se ficar difícil entrar lá, ou se a empresa for tão tarifada, tão taxada que seja inviável comercializar com os Estados Unidos, você perde um grande mercado consumidor sem ter algo para repor. Ah não, a China vai assumir o lugar, vai inundar o mundo de produtos chineses. Caramba, de novo esse negócio de inundação de produtos chineses, a gente já viu que isso não chega a lugar nenhum. Então sim, talvez haja realmente, né, a intenção por parte do Donald Trump de forçar os países a recuar nas suas tarifas. Inclusive, vários já recuaram em algum momento só com a ameaça de tarifas, que dirá com a imposição disso aí. Ou seja, né, o Trump está lançando mão dessas tarifas aqui para fazer pressão, ou estaria, né? Não vou confirmar isso não. Mas não para iniciar uma guerra comercial que faria com que o protecionismo aumentasse. Até porque, né, os Estados Unidos são um país aberto, de fato. É um país ainda muito livre em matéria econômica. E é engraçado, eles pontuam aqui, né? O Brasil falando em reciprocidade, ficou engraçado mesmo quando falaram isso, né? Que os Estados Unidos vão elevar para 10% as tarifas com o Brasil. Então vamos ser recíprocos, vamos colocar em 10% as tarifas que nós praticamos em relação a produtos norte-americanos. Vai cair a tarifa no Brasil, porque é muito mais do que isso. Chega a ser patético ver essa comparação. E também é triste, porque a gente percebe o quanto que a nossa economia realmente é tributada, é fechada, é cheia de tarifas e etc, né? Enfim, e olha só, resultado parece que tá tendo. Taiwan falou hoje, no domingo, dia que eu estou gravando este vídeo, né, o presidente de Taiwan, o Lai Ching-te, ele ofereceu tarifas zeros como base para negociar com os Estados Unidos. Ou seja, ao invés de impor medidas recíprocas, Taiwan vai remover barreiras comerciais e falando que as empresas lá de Taiwan vão aumentar os investimentos nos Estados Unidos. Ou seja, ficaram realmente com medo das tarifas que o Trump impôs ao país. É claro, né? Fizeram as contas e falaram, é muito melhor abrir o mercado e caminhar nesse sentido. E mais de 50 países, de acordo com Kevin Hassett, já pediram para negociar essas tarifas. Já voltaram atrás desde o dia 2, a quarta-feira, que foi quando Donald Trump apresentou o seu pacote de tarifas. Então, né, ele não falou aqui quais são os países, né, que apresentaram essas negociações aí e tudo mais, só que é bem provável, né, que a gente nós vejamos, né, vou falar bonito, que nós vejamos vários países voltando atrás nesse sentido. A China, talvez não, eles queiram manter o discurso. O Brasil, caramba, o Lula, você acha que ele vai ficar do lado de quem? Da China ou dos Estados Unidos, né? Mas grande parte do mundo possivelmente vai voltar atrás nessa história. E talvez a Argentina tenha dado o indicativo certeiro nesse sentido. Porque o Javier Milei já estava negociando há algum tempo tarifa zero com os Estados Unidos. Uma área de livre comércio realmente entre a Argentina e os norte-americanos. Ou seja, talvez esse realmente seja o interesse do Donald Trump e talvez, quem sabe, no final dessa bagunça toda, nós tenhamos lá no final dessa história um mundo um pouco mais livre. Pois é. Olha aí, né, meu amigo, hoje, dia 6 de abril, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, não é o dia que você vai assisti-lo,
Mas aconteceu a manifestação do Bolsonaro e da direita, de muitos nomes da direita, nomes em ascensão, inclusive, em favor da anistia. E foi um grande evento, de fato. O pessoal da USP originalmente falou que não ia fazer o cálculo porque tinha problemas técnicos ali. Liberaram depois essa quantidade de 45 mil manifestantes, o que nos indica que certamente tinha muito mais gente do que isso, e as imagens também dão conta dessa realidade. Mas não é sobre a manifestação em si que eu quero falar hoje, mas sim sobre o quanto que ela doeu na esquerda e na grande mídia de maneira geral. Porque você sabe, teve outra manifestação em Copacabana recentemente, e entre estas duas, a de Copacabana e esta da Paulista, tivemos entre as duas, no meio, no intervalo entre ambas, uma manifestação flopadíssima do Guilherme Boulos. E aí o pessoal da própria mídia esquerdista se pergunta, pessoal do Globo aqui, por que a esquerda não consegue mais encher as ruas? Dizem aqui que no passado isso acontecia. Não tenho muita certeza, pelo menos a esquerda como nós a conhecemos no Brasil hoje, que tem como o Lula como seu único nome, essa esquerda nunca levou gente para as ruas, essa é a verdade. Mas o pessoal tá tão incomodado com o sucesso da direita em manifestações recorrentes que eles realmente estão batendo cabeça a esse respeito. Então vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, né? Temos aqui o cálculo do pessoal, passando rapidinho pelo cálculo que eles fizeram aqui. Nem vou colocar as imagens que a USP usou, mas chegaram à quantidade de 44,9 mil manifestantes. Pois bem, sabemos que foi muito mais do que isso, não restam dúvidas, mas é uma manifestação substancialmente maior do que a de Copacabana, inclusive, que foi medida ali 18 mil pessoas de acordo com o pessoal da USP. Eu vou te falar, essa metodologia do pessoal é brincadeira. Você viu o quanto que eles falaram que tinha lá na manifestação do Boulos, né? Milhares de pessoas. Caramba, você viu aqui no canal comigo as imagens daquela manifestação flopada. Não tem qualquer tipo de verossimilhança, mas a gente tem aqui imagens aéreas da própria polícia militar que mostram uma quantidade absurda de pessoas, né? Vamos dar uma olhada aqui, inclusive, em tela cheia, para a gente ver. Olha isso, meu amigo, a quantidade de pessoas, começando lá embaixo aqui, tinha algumas pessoas por aqui, lotadaço de pessoas nesse espaço todo aqui, e o trio, né, tem uma área de segurança e mais um tanto de gente pro outro lado. A imagem até cortou cedo demais ali. Mas dá pra ver que tem muita gente de fato participando, tinha muita gente participando de fato desse evento. Mais um grande sucesso por uma pauta muito justa, por sinal. E tinha vários governadores de direita, vários políticos importantes. A Michele Bolsonaro, que eu acho importantíssimo ela se projetar politicamente, porque ainda que ela não seja, digamos, a alternativa ao Bolsonaro para a presidência da República, ela é senadora por qualquer estado que ela vier. Se ela vier aqui pelo Espírito Santo, ela ganha com 80% dos votos. E já foi testada em pesquisas no Distrito Federal, no Paraná. Meu amigo, com tranquilidade, ela se elege aí. É uma coisa simples de fato para Michele Bolsonaro. Então, quanto mais ela se projetar politicamente, melhor. Mas aí a gente chega, então, aqui, a imagem das milhares de pessoas, segundo a USP, lá na manifestação convocada pelo Guilherme Boulos, né? Meia dúzia de gatos pingados e não tem gente de verdade, só tem o pessoal da CUT, do MST, do MTST e essa galera toda aí. Então, alguns especialistas aqui foram consultados pelo pessoal do Globo para explicar esse fenômeno. Por que a esquerda não consegue mobilizar pessoas? Então, primeiro ponto é que a esquerda está presa numa bolha, não consegue mobilizar ninguém fora dela. Aqui falam da ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Porque você sabe, se você não é de esquerda, você é de extrema-direita. Não tem alternativa, não tem uma escala, uma graduação nisso aí. Se você é a favor do Bolsonaro, você é extrema-direita. Se você é a favor do Romeu Zema, do Sérgio Moro, do Tarcísio de Freitas, do Nicolas Ferreira, você é extrema-direita. Eu queria ver esse pessoal apontando alguém de direita.
sem esse epíteto de extrema. Queria ver quem que eles classificam como direita no Brasil, porque parece que não tem, de fato. Mas então, o pessoal fala aqui que até a década de 90 era comum a esquerda convocava protestos aqui, enchiam as ruas, dezenas de milhares de manifestantes. Agora, é o seguinte, inclusive os especialistas colocam esse ponto, que o primeiro fator, né, o primeiro fator importante na história recente da política brasileira para minar a capacidade da esquerda de mobilizar pessoas foi a eleição do Lula em 2002. Eu não sei se os motivos que eles colocam aqui são os mesmos que eu penso, mas eu concordo que sim. Porque em 2002 a esquerda pulverizada, mas uma esquerda mais espalhada pelo Brasil, com nomes fortes e relacionados a movimentos mais locais e etc., ela deixou de existir. Porque o Lula, no seu afã de garantir o poder para toda a eternidade, como se fosse um Stalin da vida, expurgou um monte de gente do partido, condenando essas pessoas ao ostracismo. Veja que nomes como Luiz Erundina, Heloísa Helena e vários outros que eram muito fortes na política pré-eleição do Lula, não foram ninguém mais depois disso, eclipsaram por completo. Então, a mobilidade social da esquerda acabou com a eleição do Lula. Afinal de contas, o objetivo dele sempre foi esse, chegar ao poder. Uma vez instaurado no poder, ele iria se utilizar de outras ferramentas para se manter no poder. Não precisava mais do povo, não precisa até hoje. Entrou com mensalão, petrolão e coisas do tipo. Agora, o casamento com o STF, o cara sabe o que fazer, qual pacto fáustico ele tem que assumir para se manter no poder. Isso não passa pelo povo, obviamente. Então, esse aqui é um ponto principal. O segundo ponto que os especialistas apontam é a questão de 2013, os protestos de junho de 2013. Eu acho mais importante no longo prazo, discordo deles quanto a isso, os protestos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Esses protestos de fato foram mais marcantes no sentido de extinguir qualquer tipo de capacidade política popular da esquerda. Tudo bem que, em decorrência dos protestos de junho de 2013, você teve aquelas cenas mais patrióticas a partir daí, como na famigerada Copa de 2014, o pessoal cantando o hino nacional, continuando. Acho que até em eventos esportivos anteriores. Você lembra disso? O hino nacional acabava numa parte ali na música e o pessoal continuava cantando. Pois é, mas para mim 2016 foi muito mais importante. E o pessoal fala aqui, né, a ascensão da extrema-direita internacionalmente no passado recente. E eu queria entender o que isso tem a ver com a esquerda. Ah, a extrema-direita subiu, tá? O que isso atrapalha, impede uma manifestação de direita? Não tem nada, assim, uma correlação direta. É um argumento bem furado desse pessoal, mas eles estão tentando entender qual que é o ponto, né? Enfim, aqui tem uma comparação dos principais atos feitos pela esquerda e pela direita. E é claro que os números apresentados aqui são patéticos, ridículos. Não condizem com a realidade absolutamente. Então você pode dividir os números aqui da esquerda por 5 e multiplicar os da direita por 10, se bobear. Mas veja que tem vários eventos próximos que nos ajudam a comparar as coisas. Olha só, lá em agosto de 2022, foi feita uma manifestação aqui em defesa da democracia. Eu lembro que eu falei isso na época. Convocado pela USP, ninguém foi, meia dúzia de gatos pingados, diz o pessoal da própria USP, é claro, mais de 7 mil pessoas, né? Enquanto que o 7 de setembro, aquele 7 de setembro do Bolsonaro, lá de 2022, o pessoal falou que juntou 60 mil pessoas em Copacabana, 30 mil pessoas na Avenida Paulista. Meu amigo, ali foram centenas de milhares de pessoas participando, né? Aí vem o fracasso de 2024 do Lula, que foi o Dia dos Trabalhadores, né? Patético lá em Itaquera. Dizem que deu 1.600 pessoas. Para mim deu umas 400, 500 pelas imagens que eu vi. Sendo que no 7 de setembro o Bolsonaro fez outro ato gigantesco na Avenida Paulista, que o pessoal disse que juntou 45 mil pessoas, né? É engraçado porque esse ato aqui deu mais gente do que o ato de hoje, da minha concepção. Mas aqui a contagem tá falando que tinha mais gente lá do que aqui. Ou seja, não dá para levar isso a sério. E aqui a comparação entre as manifestações pela anistia da direita
e contra a anistia da esquerda, né? Então veja que há sim um claro desespero por parte da mídia para tentar entender, para tentar explicar o fracasso da esquerda enquanto mobilização política. Não existe esquerda mais no Brasil. Força política não existe. Existem os caciques ali estabelecidos e tudo mais. Agora, um novo nome que surge com o pessoal apoiando e aquela coisa toda, não tem ninguém. A Tabata Amaral, manda ela marcar uma manifestação para ver se vai alguém. Guilherme Boulos marcou, não foi ninguém. Não tem renovação na esquerda. A esquerda só tem o Lula, só sobrou isso para ela. E na medida em que o Lula sequer se importa com o povo também não se importa com a esquerda. Não existe pensamento político real de esquerda no Brasil. O que nós temos é apenas um poder ainda estacionado na mão de gente da esquerda, mas isso vai mudar também, é inevitável. Na medida em que não há uma renovação da esquerda, não há um poder de esquerda se renovando, se recriando em novas lideranças, esse poder vai para o saco quando o Lula também o for. Olha aí, meu amigo, parece que ninguém levou a sério aquela pesquisa da Datafolha que mostrou uma queda no índice de rejeição do Lula, mostrou uma melhora na popularidade dele e etc. Porque todo mundo entendeu o grande problema, até porque muitas outras pesquisas trazem justamente essa compreensão. O governo Lula é um governo fracassado, um governo que não tem chance de dar certo. E a tendência é só piorar. O buraco, nesse caso, é muito mais profundo. Tem muito ainda para o Lula perder em matéria de capital político, em matéria de popularidade, em matéria de aprovação. Olha só, Gazeta do Povo comentou, o pessoal da Revista Oeste repercutiu aqui, o governo Lula se transformou ele próprio em um problema, porque o modelo adotado pelo PT de gestão do governo, ele é ineficiente, faz o custo aumentar, os gastos públicos aumentam consideravelmente e aí você tem toda aquela hecatombe fiscal que nós bem conhecemos. Mas não para aqui. Gazeta do Povo, Revista Oeste, veículos com uma orientação mais à direita, já é até esperado. Mas olha aqui, pessoal da Folha de São Paulo, meu amigo, comentando a pesquisa Datafolha, sim, eles falando da própria pesquisa deles. A rejeição do Lula parou de subir, mas não dissipa incerteza, ou seja, não é uma boa notícia, não há no cenário próximo uma boa notícia para o governo Lula. Então, vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Pois bem, de acordo aqui com o pessoal da Gazeta do Povo, então, um editorial que foi publicado ontem, tô gravando esse vídeo no domingo, dia 6, o que acontece, né? A partir aqui de uma frase do Ronald Reagan a respeito do Estado, né, do governo, que o governo é o problema, ele não é solução alguma de problemas, o que acontece é que o governo Lula criou aqui, né, diversos problemas, distorções e vícios estruturais. O Estado brasileiro tem essa característica, mas o governo Lula acaba por elevar a, sei lá, 10ª potência esse problema aí. E nós temos, inclusive, né, déficits fiscais elevados, uma dívida pública que está numa trajetória de crescimento, um crescimento muito elevado, por sinal, uma máquina pública muito inchada, serviço público nada produtivo, não é que seja de baixa produtividade, é nada produtivo, né? Enfim, muita corrupção, isso é o padrão também do governo Lula, uma série de problemas de fato aqui, né? E inclusive o pessoal da Gazeta do Povo diz que a queda da popularidade do Lula é algo que é um reflexo de um governo que, ainda que quisesse, não conseguiria se desvencilhar das armadilhas que construiu para o seu mandato. Ou seja, de fato, né, ainda que o governo quisesse, ele iria levar ele quisesse melhorar a economia, ele iria levar o Brasil para o buraco. O problema é que o Lula e o PT sequer têm interesse de fazer as coisas certas, eles não estão nem aí para o Brasil de fato, né? É um governo aqui que nunca admite estar errado, que bota a culpa nos outros sempre. E aqui, né, interessante, um ponto corretíssimo, é um governo que não tem nível intelectual, técnico nem moral para fazer o que é necessário. Ou seja, não tem a menor chance disso funcionar
Na prática, ainda então que o Lula quisesse fazer alguma coisa, não funcionaria. Mas ele não quer e ele não tem capacidade para isso de qualquer forma. Não tem como o cenário ser diferente, portanto, né? Então, o Lula segue à risca da lógica de que gasto é vida, ou seja, quanto mais gastar, melhor, né? Um déficit um pouco maior, uma inflação um pouco mais alta, isso não faz diferença, faz toda a diferença do mundo. E é algo também que repercute na questão da expectativa, quando o povo, o mercado, o investidor, quando todo mundo percebe que o governo não está se esforçando, todo mundo precifica isso no presente e no futuro. Já faz cálculo pensando que a dívida pública vai aumentar, a inflação vai subir e a moeda vai perder valor. É isso que acontece no Brasil do Lula de fato e explica vários dos problemas que nós temos visto aí em matéria econômica. Mas a crítica ao governo não para aí. Olha só, a Folha falou aqui, repercutindo a entrevista, a pesquisa da Datafolha, que eu falei aqui no meu canal recentemente também, né? Eles dizem que a queda na popularidade do Lula foi estancada, né? Só que não tem motivo para comemoração por parte do governo Lula, definitivamente, porque os índices de reprovação ao governo dele são elevadíssimos, né? 38% das pessoas consideram que o governo é ruim ou péssimo. Era 41 antes, caiu para 38. Isso aqui tá na margem de erro, né? Eles até pontuam isso, que o quadro geral da aprovação do Lula pouco variou dentro da margem de erro, que é de 2 pontos. Então, na verdade, é como se a coisa tivesse estacionado nesse patamar. Um patamar muito ruim para o Lula, porque ele está em baixa, está lá no fundo da popularidade dele. Ele nunca teve um índice de desaprovação tão alto assim na história dele como presidente da República. O cara que já está aí com 10 anos de mandato como presidente, né? Realmente é algo terrível de forma geral. Então, né, inclusive aqui, eles pontuam que há um meio a meio em matéria de aprovação e reprovação, e a questão é o seguinte, que a expectativa, né, em relação ao restante do governo Lula, é outro problema também, é mais pessimista do que era um ano lá atrás. Ou seja, quando você puxa a análise mais no tempo, você vê que não há motivos para comemorar, é uma leve reversão. Eu até falei disso aqui no meu vídeo sobre a pesquisa da Datafolha, olhando o gráfico, mostrando no gráfico como ele é cheio de altos e baixos. Mas no longo prazo, se você olha a tendência é a aprovação caindo, a desaprovação subindo. Se vai ter um teto para desaprovação, um piso para aprovação, o tempo vai dizer. Eu acredito que tem sim. Tem aquele público fiel do Lula que sempre vai dizer que ele é uma maravilha, um presidente excepcional, fantástico, o melhor presidente da história do Brasil. Mas esse piso não é suficiente para salvar o Lula da derrota em 2026, e é aí que reside o grande temor da esquerda. O fato é esse, né? Então, o pessoal da Folha, inclusive, compara este governo Lula com os outros 2 governos de antes. É um governo que hoje não dispõe da cauda da economia internacional, o vento de cauda da economia internacional, não tem um boom das commodities, então o Lula não tem aquela mamata, aquela facilidade do passado, aquela economia que cresceria de qualquer forma, poderia ter crescido muito mais, inclusive, sem o PT no poder, mas que cresceria de qualquer forma. E aí o Lula falou que ele salvou o Brasil ficou rico e não sei o que, o PIB cresceu, etc. O Brasil estava surfando na onda das commodities, algo que não existe agora. O Lula não tem isso a seu favor e, é claro, ficou evidente para todo mundo o quanto que a política econômica do Lula é ineficiente. Com 1 ano de mandato, ele já tinha esgotado todas as suas cartadas. Agora, com 2 anos de mandato, a economia brasileira está derretendo. O dólar atingiu a sua máxima histórica, a taxa de juros está indo para 15% ao ano, os setores estão desacelerando de maneira geral, a inflação está constantemente acima do teto da meta e as perspectivas não são boas na medida em que o que acontece lá fora não é favorável para o Brasil. E aí, de onde que o Lula vai tirar a carta mágica para falar que a economia está uma maravilha no governo dele? Na verdade, o problema econômico é realmente aquilo que mais tem impactado em seu governo, né? E aí eles
nostalgicamente falam aqui o pessoal da Folha lá do primeiro mandato do Lula, em que ele chegou a agir de uma forma até razoável do ponto de vista econômico, fiscal, mas isso está no passado de fato. Isso aí desapareceu há muito tempo, inclusive, e eles não chegam sequer a comemorar a informação do Datafolha de que o Lula aparece à frente dos demais candidatos, porque realmente eles pontuam aqui que a eleição do ano que vem vai ser, na prática, um plebiscito sobre o governo Lula, se o povo aprova ou desaprova o governo. Então, não tem aqui nada nesse sentido que indique que o Lula atual vai conseguir se manter viável para 2026. Inclusive, aqui, o pessoal da Folha prevê que o Lula vai continuar errando, né, esse negócio de populismo, de gastos estatais, para tentar se salvar, quando na verdade ele deveria, né, ter uma política mais austera, uma política de mais liberdade econômica, de mais estabilidade, que seria aquilo que o faria se eleger, né? Não sei se seria suficiente isso não, até porque não dá tempo de ter esses resultados. A verdade, contudo, mesmo para a Folha de São Paulo, mesmo para a esquerda midiática do Brasil, ainda com base nesse viés dessa turma toda, o Lula está ferrado, está com muitos problemas e está cada vez mais inviável. Não há pesquisa da Datafolha que anime esse pessoal. Meu amigo, estamos vivendo um momento no Brasil que é bastante notável. Eu meio que repercuti isso num vídeo falando sobre os problemas do INSS. O INSS vai chegar absolutamente insolúvel em 2100. Se é que ele vai chegar até lá, estamos falando de um rombo de 30 trilhões de reais, caso o cenário se mantenha. Falei recentemente disso aqui no canal. E um dos pontos que ajuda a piorar o que já está ruim em matéria de previdência social é a informalidade. Ou seja, pessoas que estão deixando de ter carteira assinada, optando por não ter carteira assinada, para trabalhar como autônomo, sei lá, fazendo contrato de conversa, né, no fio do bigode com o pessoal, ou abrindo um MEI para trabalhar como MEI, prestando serviço a partir daí. Então, de fato, o número de brasileiros buscando autonomia trabalhando como MEI tem crescido consideravelmente, os números mostram isso. Inclusive o próprio pessoal do O Globo aqui afirma, né, que a insatisfação com carteira assinada é o que tem impulsionado o aumento no número de MEIs, de microempreendedores individuais no Brasil, que buscam mais flexibilidade na relação trabalhista e também, claro, uma renda maior, né? O pessoal do IPEA, por sua vez, o Instituto de Pesquisa, diz que o aumento do trabalho informal está ligado à baixa fiscalização, ou seja, tem que fiscalizar, obrigar esse pessoal a ter carteira assinada. Que absurdo a pessoa querer trabalhar sem carteira assinada, não pode ter esse direito, né? Pois é, vamos conversar sobre esse fenômeno que, no meu ver, é irreversível, é uma realidade que veio para ficar e vai aumentar ainda mais. O que isso vai causar no INSS, você já sabe. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Estamos muito perto da marca de 20 mil inscritos. Conto com o seu apoio, com a sua colaboração para mais essa conquista aqui do meu canal. Não se esqueça de se tornar membro se você quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, colaborar financeiramente a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o que acontece em matéria de abertura de MEIs? Veja só, né? Do total de empresas abertas no Brasil, né, em 2024, quase 3/4, ou seja, 73%, para dar um número mais preciso, 73,4%, foram MEIs, foram microempreendedores individuais. Então, a pessoa abre o CNPJ ali, não significa que sejam novas empresas. É alguém que quer ter o microempreendedor individual por algum motivo. Para ser uma empresa mesmo, ali, um prestador de serviços formalizado de alguma forma, ou mesmo para trabalhar para alguém, só que sem carteira assinada, via MEI de fato, né? Então, a título de comparação, em 2009, a quantidade de MEIs abertos foi o primeiro ano, né? Aliás, foi um ano depois da criação dessa modalidade do microempreendedor individual. Só 8,4% dos novos CNPJs eram MEIs. Agora saltou para 73,4%. E hoje mais da metade das empresas no Brasil são MEIs. Então isso aqui é algo bastante importante de ser analisado. E claro que tem um ponto aqui
a ser notado que a facilidade de abrir um MEI é muito menos burocrático do que abrir uma empresa. E tudo bem que já foi pior abrir uma empresa no passado, já foi muito mais complicado, muito complicado mesmo, mas especialmente depois do governo Bolsonaro, que veio com uma série de políticas de flexibilização de regras, desburocratização, principalmente depois dessa época, ficou muito mais fácil abrir uma empresa também, mas ainda é caro e um pouco demorado. O MEI é instantâneo se a pessoa não tiver impedimentos e ela, por conta própria, pode abrir isso aí e sem ter custo nenhum, ou pode pagar para alguém fazer para ela também, mas a verdade é essa, é muito mais simples. Só que o ponto não é apenas esse aqui, não é a questão de você ter a facilidade para abrir uma empresa. E sim, muitos abrem um MEI para ter um CNPJ porque precisam de uma empresa de fato. Só que há uma grande quantidade de pessoas que, na verdade, deixam de ter vínculo empregatício, virando o MEI, mas trabalhando da mesma forma, só para fugir da complexidade burocrática do trabalhismo aqui no Brasil. Então, qual que é o problema do trabalhismo no fim das contas? É muito caro, é burocrático e é caro, porque toda burocracia vira custo, né? Você tem uma burocracia muito elevada para fazer qualquer coisa, para declarar imposto, para recolher imposto, para contratar funcionário, demitir, manter o funcionário, isso se converte em um custo. Você vai ter que ter um profissional para prestar esse serviço para você, só de arcar com a burocracia, um escritório de contabilidade, e a depender do tamanho da empresa, você vai ter que ter um RH interno para fazer isso, e você vai ter que ter um apoio jurídico para lidar com o passivo trabalhista. É complicado e é caro, além da tributação em cima da folha de pagamento que existe para a maior parte das atividades no Brasil. Então, não ter um empregado com carteira assinada é muito mais barato para uma empresa. É arriscado, ainda é arriscado. Por quê? Porque esse MEI pode entrar na justiça e tranquilamente provar o vínculo empregatício dele nessas circunstâncias. E se bater uma fiscalização na empresa, a empresa vai ser multada, vai ter que assinar a carteira da pessoa de qualquer forma. Então há esse risco sim. Só que mesmo com esse risco, acaba sendo mais vantajoso para muita gente seguir por esse caminho. E muitos funcionários, de fato, que optam por ser MEI, assumem essa possibilidade, até sugerem isso para a empresa, ou fazem por uma vantagem econômica de fato. E já são muitos os que são confiáveis o suficiente para a empresa lançar mão desse subterfúgio, entre aspas, aí, sem correr riscos de ter uma judicialização, porque o cara não vai sacanear a empresa. É vantajoso para ele agir dessa forma. Por quê? A empresa tem uma série de custos acessórios com esse funcionário. Paga o FGTS 8%, paga INSS patronal, que aí já são 20% mais um pedacinho ali e tudo mais, né? O funcionário tem que pagar o INSS, tem que ter descontado em cima do salário dele. Se o cara tiver um salário alto, o desconto é alto. Para financiar um INSS que o cara daqui a 20 anos não vai conseguir se aposentar, se vier se aposentar não vai ser com o salário de contribuição dele, não é um bom negócio para o funcionário também. Ainda tem vale transporte, plano de saúde, seguro de vida, seguro odontológico, não sei mais o que, mais um monte de coisas. E sindicato obrigando a fazer desconto de contribuição, esse tipo de coisa, taxas, enfim. O funcionário, hoje, o brasileiro, o trabalhador brasileiro, em grande parte, já tem condições de saber o próprio custo dele para a empresa. Então o cara faz as contas e vê. Eu custo para a empresa aí 3 mil reais, mas eu estou recebendo 2 mil. Qual que é o problema? A empresa está pagando um monte de coisas aí por eu ter carteira assinada. Chego para o empregador, proponho para ele, olha, dá baixa na minha carteira, eu vou abrir um MEI, a gente faz um contrato aí de prestação de serviço, você me paga 3 mil reais e não precisa gastar nada com carteira de trabalho. Então isso tem acontecido no Brasil de fato e vai acontecer ainda mais, né? Aqui tem o exemplo do cara, né, que era do Corpo de Bombeiros aqui, né? Enfim, trabalhou 14 anos, prestou serviço por 14 anos lá, né? Entrou novo, porque o cara com 33 anos saiu, né, da atividade aqui, né? Mas ele falou que era muito corrido, muito plantões de 24 horas, plantão acaba com a saúde de todo mundo. Essa é a verdade, né? Então ele acabou migrando para outro tipo de negócio, trabalhando por conta própria, virou MEI de fato.
sem ter carteira assinada aqui de maneira geral, né? Então, tem casos aqui de motoboy como autônomo, esse cara aqui presta serviço para um monte de gente, já teve carteira assinada, mas falou, eu não troco a minha autonomia hoje para ter CLT, porque para mim é melhor nesse sentido aqui, né? Ele falou que tem aqui as dificuldades e tudo mais, né? Só que realmente acaba sendo mais vantajoso para ele. Aí os sociólogos aqui falam, né, que isso aqui é um problema, né, ao final das contas, mas o funcionário tem que ter direitos aqui, aquela coisa nesse sentido. Sempre um sociólogo, sempre um especialista. A realidade é que a coisa mudou de fato aqui no Brasil. O IPEA, né, falou aqui, isso aqui é engraçado, né, a quantidade de pessoas com carteira assinada aumentou, mas a informalidade aumentou muito mais. Eu trouxe esses números recentemente aqui, né? Veja que a informalidade chegou a quase 32% do total da mão de obra e vai seguir aumentando sem sombra de dúvidas. O pessoal do IPEA fala aqui, né? Tem poucos auditores, por isso que o pessoal tem aqui, né? Tem o número de auditores caiu, mas o número de pessoas com carteira assinada aumentou, e aí tem um problema de fiscalização e etc. Meu amigo, deixa o indivíduo, deixa o trabalhador escolher o que ele quer para a vida dele, negociar com o patrão o que for melhor para ambos. Todos vão sair ganhando nessa história. Se é obrigatório seguir a CLT, a legislação trabalhista brasileira, ter carteira assinada, se algo é obrigatório é porque não é desejado. Se fosse desejado, você abria a possibilidade e todo mundo ia ser CLT. Se o pessoal não quer ser, é porque realmente não é vantajoso. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.